Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente está indo agora para a nossa terceira leitura do livro A Divina Comédia. A gente está lendo o livro Inferno e estamos indo agora para o canto de número 11. Na última leitura paramos no sexto círculo, então vamos continuar daqui. Lembrando que quem estiver assistindo pelo YouTube, não esquecer de dar um like, deixar algum comentário. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, de seguir o podcast e também de dar uma nota para ele lá no perfil do podcast. Tem uma opção de avaliar e você pode deixar uma notinha lá. Então vamos lá. Sexto círculo. Cemitério de fogo, heresia, descrição da justiça do inferno. Chegamos à beira de um elevado íngreme, um anel de enormes pedras quebradas onde sobrevinham tormentos ainda piores. E por causa do fedor tão ultrajante que exalava daquele vasto abismo, recuamos para buscar abrigo na cobertura. De uma grande tumba onde vi escrito: aqui jaz o Papa Anastácio, seduzido por Fotino a deixar o bom caminho. Agora teremos que esperar um pouco, disse o mestre. Lembrando, que o mestre é o guia, que é o Virgílio. Agora teremos que esperar um pouco para que nosso sentido seja adaptado um pouco mais a esse bafejo imundo. Então eu disse: sim, mas vamos procurar fazer algo, para que nosso tempo não seja desperdiçado. E ele respondeu: sim, isso estava em minha mente. Nas rochas diante de nós, meu filho, jazem 3 círculos menores. E ele começou a contar, dispostos em degraus como aqueles de onde viemos. Todos estão cheios de espíritos miseráveis, e para que a visão deles te baste, daqui para frente, ouça como e por que nesses grupos eles habitam. Tudo que foi abominado como maldade no céu foi o que causou a sua danação. Tudo o que foi abominado como maldade no céu foi o que causou a sua danação. Eles causaram o mal, usando de fraude ou em atos de violência. Visto que a fraude pertence apenas ao homem, Deus a odeia mais, assim a horda dos fraudulentos é colocado mais baixo, suportando dor mais cruel. Vou até repetir coisa que não ficou tão claro. Visto que a fraude pertence apenas ao homem, Deus a odeia mais. Assim, a horda dos fraudulentos é colocada mais abaixo, suportando dor mais cruel. O próximo círculo é ocupado pelos violentos, e uma vez que a violência tem 3 faces, estão divididos em 3 giros, assim construídos. Contra Deus, contra nós mesmos ou contra o próximo. Podemos ser violentos, Contra Deus, contra nós mesmos ou contra o próximo podemos ser violentos. E também contra os bens. Você entenderá com uma clara explicação. Nossos semelhantes podem ser afligidos com ferimentos graves ou morte violenta. Seus bens podem sofrer destruição, fogo e pilhagem. Portanto, aqueles que ferem e matam, ladrões, assaltantes, tiranos, estão no primeiro giro, de acordo com a gravidade de seus crimes. O homem pode ser violento contra si mesmo e contra seus próprios bens. Portanto, no segundo giro, estão afogados em arrependimentos, aqueles que causaram o fim de suas próprias vidas ou jogaram, perdendo loucamente sua herança, e que lamentam e gemem quando deviam se alegrar. E mesmo contra Deus... antes de ir para o próximo, esse aqui é muito interessante, que no caso ele está falando aqui, aqueles que causaram o fim de suas próprias vidas, que cometeram suicídio, ou jogaram perdendo loucamente sua herança, no caso, pessoas viciadas em jogos, por exemplo. E que lamentam e gemem quando deveriam se alegrar. Eu entendo que isso aqui seja tipo... Na verdade, eu entendo que é depressão, no caso, uma pessoa que está sendo muito negativa ou está enfrentando uma tristeza e tudo mais, em um momento da vida que talvez, é porque entendemos que depressão é algo mental, que é independente de
classe social, independente de qualquer coisa. Então, pode ser que a pessoa esteja super bem, tudo ok na vida dela, tudo certo, tem um lugar onde morar, tem o que comer, mas ainda assim se lamenta. Então, esse segundo giro, né, que ele fala, é onde essas pessoas ficam. E mesmo contra... Aí, continuando, né? E mesmo contra Deus, a violência pode se estender, por negação da fé no coração, por blasfêmia ou por desprezar os generosos dons da natureza. Tô vendo aqui a imagem. No caso aqui é uma imagem do Virgílio, né, mostrando, junto com Dante, subindo algumas pedras, né, e mostrando. Continuando. Dentro do giro mais estreito, bem seladas, estão as populações de Sodoma e Caorça, e todos os que blasfemaram a Deus em seus corações. Já a fraude, que mina e corrói todas as consciências, é praticada por um homem contra o outro, que confia nele ou contra ele é prevenido. Diante da fraude, é totalmente destruído o vínculo de amor do homem com a natureza. Por isso, estão aninhados no 8º círculo. Os hipócritas e os bajuladores, os feiticeiros, os falsários, os desonestos, os simoníacos, os sedutores e os trapaceiros e outros da mesma laia. Essas formas de fraude tornam nulas não apenas as ligações naturais, mas também a confiança e a amizade verdadeira entre os homens. Por fim, no lugar que é o centro de todas as coisas, no menor de todos os círculos, a capital de Dite, todos os traidores estão em desgraça eterna. Então eu disse: Mestre, a sua explicação sobre isso está bem clara e descreve perfeitamente todas as pessoas condenadas nesse abismo. Mas diga-me, por que os condenados nos pântanos, ou levados pela tempestade, os castigados pela chuva, ou aqueles que se chocam com pedras ásperas, não são punidos abaixo dessa cidade flamejante, como castigo por serem odiados por Deus? E se ele não os odeia, por que são condenados à dor? E ele me respondeu: porque sua inteligência está vagando tão longe de seu curso habitual. Quão absorta está sua mente? No que está pensando? Próxima página. Você não tem mais memória daquela passagem na qual a ética trata sobre esse assunto? Das 3 coisas que o céu mais abomina: incontinência, malícia e bestialidade? E que, quando são comparadas, a incontinência é a que menos ofende a Deus e que causa menos culpa? Se desta doutrina você extrair o sentido e lembrar-se das almas que estão lá em cima, suportando suas penitências fora desta cidade, entenderá por que aquelas foram separadas deste, e discernirá por que sobre eles repousam os golpes da justiça em uma raiva menos violenta. Ó sol, que clareia toda a visão confusa, sempre fico tão encantado quando me esclarece, aí que Jordan te respondendo, que a dúvida me traz alegria, mais do que o saber. Portanto, eu rogo, explique-me apenas mais um pouco. Eu pedi, pois você disse que a usura é um pecado contra Deus, e não entendo este mistério. Ele respondeu: quem dá ouvidos à filosofia é ensinado por ela, não apenas em uma só direção. A natureza é governada em seu curso, pelo próprio intelecto, pela mente e pela arte divina. E se na física você pesquisar cuidadosamente, você encontrará, antes de folhear muitas páginas, que a arte, sempre que pode, imita a natureza. Assim como o professor é imitado pelo aluno, pois a arte é filha do homem e neta de Deus. E da arte e da natureza, lembre-se de Gênesis. Devem vir os meios para a sobrevivência e as riquezas para o sustento do homem. E uma vez que o usuário segue outro caminho, ele despreza a natureza e sua filha, a arte, porque suas esperanças estão em outro lugar. Mas venha, pois está na hora de avançar. Os peixes já brilham na linha do horizonte, e a ursa maior já repousa sobre Coros.
Ali, mais adiante, vamos descer o penhasco. Canto 12, sétimo círculo. Vale do Flegetonte, primeiro giro. Sangue escaldante. Violência contra os outros. O local que alcançamos para a nossa descida era muito íngreme, e o que estava ainda por vir era uma coisa repulsiva ao olhar de qualquer pessoa. Assim como a massa de rochas que desmoronou sobre Adige, deste lado de Trento, por causa dos terremotos e dos deslizamentos, deixando desde o cume de onde partiu até a planície cheia de rochas quebradas, algum tipo de caminho para quem faz a descida. Assim era a passagem para descer aquele precipício, e na própria borda do abismo rachado, lá estava estendida a infâmia de Creta, aquele que foi concebido na falsa vaca. Aí aqui tem uma notinha que isso quer dizer que é um minotauro. E realmente aqui na foto a gente vê um homem, que o Dante e o Virgílio eles estão andando, né, no meio dessas rochas, e eles estão vendo um homem que está sobre uma rocha um pouco mais acima. Ele tem um corpo de homem, mas ele tem a cabeça tipo de um porco, na minha visão, de um porco, só que bem peluda. Tipo não sei se eu vou lembrar o nome, mas sabe Rei Leão? Aquele que tem um bicho marronzinho e o outro mais fininho que anda com ele, que eles são os dois meio que comediantes do filme do Rei Leão. Eu não lembro o nome dele, mas é tipo um porquinho gordinho. Aí tem a cabeça desse porquinho gordinho. Quando ele nos viu, começou a se morder de raiva, como alguém cuja fúria o corrói por dentro. Talvez você pense, disse ele, o sábio, que este aqui seja o príncipe de Atenas, aquele que guerreou com você até a morte. Vá embora, fera, pois este que está passando não é aquele que foi não é aquele que foi ensinado por tua irmã, e só vem até aqui para espiar teu sofrimento. Tem uma nota aqui sobre esse príncipe de Atenas. É o Teseu, que foi instruído por Ariadne, filha de Pasífae de Minos, para enganar o Minotauro. Ele entrou no labirinto disfarçado de vítima, matou o monstro e conseguiu sair do labirinto, guiado por um fio que ele havia desenrolado ao entrar. Então o Minotauro achou que o Dante era ele, né? Por isso que ele estava com raiva. Assim como o touro, quando se solta de seu cabresto, no momento em que é atingido pelo golpe fatal, hesita em seu caminho e cambaleia para o chão. Assim ouvi o Minotauro cambalear. E meu guia, alerta, clamou: corra até a passagem, vamos descer enquanto ele se consome em fúria. Assim, descemos pelas pedras escorregadias, trêmulas e soltas, que muitas vezes cederam, porque o peso dos meus pés lhes era um fardo. Aí tem uma nota aqui usada também. Cadê? É o que eu imaginava. Ele tá falando que as pedras caíam por conta que ele era um fardo, porque ele era humano, né? Tava lá, o local estava acostumado a receber almas, né? E o Dante era humano, então ele tinha um peso. Eu seguia, mas estava pensativo, e ele me disse: você está pensando sobre esta encosta arruinada, guardada por aquela fera que eu acalmei? Mas eu quero que saiba, quando desci pela primeira vez a este inferno inferior, a rocha ainda não tinha sofrido esta ruína. Isso aconteceu, se bem me lembro, pouco antes da vinda daquele que resgatou as presas das garras de Dite, no círculo superior. No caso, o Virgílio, né, desceu lá pela primeira vez quando ele foi naquela missão dele, né, de evocar uma sombra do nono círculo. A gente comentou sobre isso na leitura anterior. Aí ele fala aqui que
Isso aconteceu, se bem me lembro, pouco antes da vinda daquele que resgatou as presas das garras de Dite, do ciclo superior. Aí tá falando aqui que as sombras salvas do limbo, por Cristo. Significa isso. Por toda parte, este abismo nauseante tremeu com tamanha violência que pensei que o universo estremecia de amor, pois o amor, como se sabe, com frequência conduz o universo de volta ao caos. Isso é uma referência à teoria de Empédocles sobre a alternância entre períodos de unidade e caos na natureza, conforme prevalecesse o amor ou o ódio. Aí fala que com frequência conduz o universo de volta ao caos. Repetindo, né? Por toda parte, este abismo nauseante tremeu com tamanha violência que pensei que o universo estremecia de amor, pois o amor, como se sabe, com frequência conduz o universo de volta ao caos. Acho que eu vou até grifar isso aqui. E naquele momento, esta antiga rocha forte foi despedaçada, assim como em outros lugares. Mas olhe em direção ao vale. Você verá ali adiante o rio de sangue fervente, onde permanecem todos os que, pela violência, fazem os outros sofrerem. Ó fúria insana, ó cega ganância, que tanto nos incitam em nossa breve vida, antes de nos deixar imersos no mal eterno. Porque eu pulei uma página. Então eu vi lá do alto, uma ampla vala, curva como um arco, ao longo da planície, assim como o meu guia descrevera. Entre essa vala e a base da rocha, marchando, corria uma fileira de centauros, armados com arcos, como se caçassem na terra uma vez mais. Tem uma nota aqui. Os centauros, que são metade homem e metade cavalo, no inferno são os guardiões da morada dos culpados de violência contra os seus semelhantes. Observando-nos descer, todos eles pararam, e 3 deles se separaram do bando, depois de escolherem seus arcos e flechas. E um deles perguntou de longe: Que tormento vocês procuram, vocês que desceram por esta colina? Vou atirar, a menos que responda de onde vem. Meu mestre disse: Não responderemos nada, até falarmos com Quiron, que está ao teu lado, pois esse temperamento explosivo sempre te fez mal. Aí Quiron é o mais justo dos centauros. Continuando. Então ele me cutucou. Ali está Nesso, que morreu por amor à bela Dejanira, e fez do seu próprio sangue a sua vingança. Aquele no meio, olhando para o peito, é o poderoso Quiron, que educou Aquiles, e o terceiro é o colérico Folos, que investiu contra nós. Aí tem uma nota também sobre o Nesso. Vamos ver quem é Nesso. Nesso foi morto por Hércules com uma flecha envenenada. Ao morrer, Nesso deu a Dejanira sua camisa manchada de sangue, dizendo-lhe que isso garantiria a fidelidade de qualquer pessoa que ela amasse. Hércules a usou e morreu envenenado, e assim Nesso se vingou. Nossa, genial! E fez do seu... por isso que fala, né? Então ele me cutucou. Aqui está Nesso, que morreu por amor à bela Dejanira. E ele fez do seu próprio sangue a sua vingança. Isso porque o Nesso deu essa camisa suja de sangue, falando que garantiria a fidelidade de qualquer pessoa que ela amasse. Então ele já sabia que Hércules ia roubar a camisa dela, né, que era o presente dela, para usar, para garantir que a Dejanira fosse fiel a ele para sempre. Só que a camisa estava envenenada. Que genial, cara. Continuando. E milhares deles giram em torno do fosso, atirando em todas as almas que tentam emergir acima do nível que merecem pelos seus crimes. Conforme nos aproximamos dessas criaturas velozes, Quiron puxou uma flecha e repartiu sua barba sobre suas mandíbulas, usando a ponta da aljava. E quando sua boca enorme foi descoberta, ele disse aos companheiros:
Vocês perceberam que aquele ali pode mover tudo o que toca e que os pés das sombras não fazem isso? Porque o Dante é humano, né? E meu bom guia, já bem próximo ao peito do centauro, bem no local onde bem no local onde suas duas naturezas se encontram. Aí tem uma nota. A parte do centauro onde o corpo se une ao pescoço e a cabeça humana. Tá, então a gente chegou perto do centauro, né, no geral. O guia respondeu: ele realmente está vivo, e cabe a mim mostrar a ele o vale escuro. A necessidade, não o prazer, é o que conduz. Lá do alto, onde as aleluias são entoadas, veio aquele que me encarregou desta nova tarefa. E ele não é um ladrão e nem eu sou criminoso. Mas pelo poder que me permite caminhar nesta jornada tão selvagem que eu empreendo, conceda-nos um dos seus para nos acompanhar, para que ele nos mostre onde transpor a vala, e deixe-o carregar este homem nas costas, pois ele não é um espírito que pode cortar o ar. Kira voltou para o lado direito e disse para Nesso: volte e vá conduzi-los. Eles não devem ser perturbados pelas nossas tropas. Assim, com nossa fiel escolta, avançamos ao longo das margens do sangue borbulhante, onde aqueles que ferviam levantavam uma gritaria. E vi ali pessoas submersas até os olhos. Esses são os tiranos, disse o grande centauro, que obtiveram riqueza sujando as mãos de sangue. Aqui derramam lágrimas por seus atos impiedosos, tanto Alexandre quanto o feroz Dionísio, que trouxe tantos anos de tristeza para Sicília. Aquela terrível cabeça com cabelos pretos é Eserino. Aquele outro de cabelos louro é Obiso Deste, que, na verdade, foi morto por um filho largado no mundo. Voltei-me para o poeta, que me disse: agora ele é o guia, vamos segui-lo. Um pouco mais adiante, o centauro parou acima de um grupo submerso até a garganta, como os banistas que saem de uma buricame. Acho que buricame, porque a corrente de sangue fervente é comparada com uma buricame, ou fonte termal. É uma fonte termal. Então ele nos apontou uma sombra solitária, dizendo: no seio de Deus, ele varou um coração que ainda goteja sangue sobre o Tâmisa. Tem uma nota aqui. A sombra é Guido Monforte, filho de Simão de Monforte e vigário de Toscana. Ele esfaqueou Henrique, filho de Ricardo da Cornúnia, o primo de Eduardo I da Inglaterra. Aqui está contando uma história, né? Assim como os outros nomes que eu mencionei aqui, tem toda uma história por trás que vale para quem quiser se aprofundar mais, pesquisar. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Depois vi alguns com a cabeça toda para fora, e alguns que mantinham o tórax acima da maré, e muitos deles eu podia reconhecer. E assim o sangue foi ficando cada vez mais raso, até que por fim cobria apenas os pés. Então passamos para outra margem. Dante está montando nas costas de Nesso. Virgílio ficou para trás para permitir que o centauro atuasse como guia, e Dante não vê como ele cruza o riacho. Ele não vê como o Virgílio cruza o riacho? Acho que sim, né? Porque acho que o Virgílio ele só atravessa, né? Acho que é tipo uma alma, ele só vai indo. E o Dante, como é humano, né? Ele não consegue passar por essa larva sobre todo esse lance aí que ele tá passando. Tá, vamos continuar. Como você pode ver, deste lado, a maré fervente diminui em profundidade, disse o centauro, mas pode acreditar, ela volta a ficar mais funda no lado oposto, até que chegue ao seu ponto mais profundo, o lugar onde os tiranos devem se lamentar. A justiça divina ali atormenta com dores aquele Átila, que foi um flagelo sobre a terra, e Pirro, o sexto, e espreme por toda a eternidade. As lágrimas de Riner Corneto e de Riner Paso, que vertem amargas naquele rio fervente, aqueles dois que eram terror das estradas.
Então ele se virou e transpôs o oval novamente. Já acabou esse canto aqui. Vamos para o canto de número 13. Sétimo círculo. Vale do Flegetonte. Segundo giro. Floresta dos suicidas. Violência contra a si mesmo. Nesso ainda não havia alcançado outra margem quando adentramos um bosque emaranhado, onde não havia vestígios de nenhum caminho. Aí tem uma nota aqui que é uma floresta, né? O segundo giro do sétimo círculo consiste em um cinturão de floresta emaranhada, cercada pelo rio de sangue e destinada aos suicidas e pródigos. A folhagem não é verde, mas de tonalidade escura. Os ramos não são suaves, mas nodosos e retorcidos. Espinhos venenosos crescem em vez de frutos. Não há no mundo matas ou emaranhados piores, nem naqueles lugares entre Corneto e Cecina. Aquele solo inculto onde vagam os animais selvagens. As repugnantes árpias que aqui se aninham, as mesmas que expulsaram os troianos dos estrófades, com terríveis previsões de um infortúnio por vir. O que é árpias? Vamos ver aqui. Árpias, monstros com corpo de pássaro e cabeça de mulher, mencionadas também em Eneida III. Aqui as árpias simbolizam o desperdício vergonhoso e o desgosto com a vida. Nossa, que profundo. E realmente aqui tem uma imagem. A gente vê aqui... Todas aqui que eu tô vendo parecem corpos femininos. Asas de pássaro, mas um corpo bem humanoide, só que cheio de penas. E aqui cabelos grandes, né? Alguns curtos de mulheres. Que são essas árpias. Nossa, eu nunca imaginei um bicho assim, um monstro assim, né? Nossa, mas eu vou até grifar isso aqui achei interessante. Aqui tá falando que as árpias simbolizam o desperdício vergonhoso e o desgosto com a vida. Eu acho que é um desperdício, no caso, se refere a cortar a sua vida, né? Você perder a sua vida, jogar fora a sua vida por essa ação no suicídio. Continuando. Elas têm grandes asas, mas cabeças e rostos humanos. Têm garras ao invés de unhas e barriga esplumada. E gritam o tempo todo, sobrevoando os tristes arbustos. Saiba que agora estamos entrando. O digno mestre então começou a dizer: no segundo giro deste círculo, e nele ficaremos enquanto nossos pés pisarem nesta areia horrível. Então preste atenção, e você reconhecerá coisas que provarão a verdade em minhas palavras. Então, deixa eu ver aqui, tem uma nota. Acho que nada importante. Vamos continuar. Ouvi surgir lamentos por todos os lados. Não pude distinguir de onde vinham aquele choro, e eu parei, atingido pela surpresa. Eu creio que ele pôde ler o meu pensamento. Eu pensava que as vozes eram de pessoas que procuravam se esconder de nós entre as árvores. Então o mestre disse: estenda a mão, quebre um desses galhinhos e você perceberá quão pouco seu pensamento concorda com os fatos. Então eu estendi minha mão um pouco adiante e arranquei um galhinho de um grande espinheiro. Por que você me machuca? Perguntou o tronco. Quando ele ficou todo coberto de sangue, gritou uma segunda vez: por que me fere assim? Então, não arde em você uma só centelha de piedade? Hoje somos árvores, mas todos nós fomos homens. Contudo, mesmo se tivéssemos almas de serpente, sua mão poderia ter mostrado mais misericórdia. Com um feixe verde que é atingido pelo fogo em uma de suas pontas, enquanto a outra goteja e assobia,
enquanto exalava o vapor, assim era o que saía do galho quebrado. Como um feixe verde que é atingido pelo fogo, em uma de suas pontas, enquanto a outra goteja e assobia enquanto exala o vapor, assim era o que saía do galho quebrado. Não entendi, mas vamos seguir. Uma mistura de palavras e sangue. Eu o deixei cair e permaneci parado, surpreendido pelo terror. O sábio respondeu: Ó alma ferida, se ao menos este aqui fosse capaz de acreditar no que apenas vislumbrou em minha poesia, ele jamais teria estendido a mão contra ti. Mas por causa da sua incredulidade, eu o incitei a fazer o que agora me entristece. Mas diga a ele quem você era, para que ele possa, como pedido de desculpa, resgatar a tua fama, lá no mundo, para onde ele retornará. Deixa eu só ler essa nota que a gente falou da poesia. Dante, assim, indiretamente reconhecia sua dívida para com Virgílio. Tá, vamos continuar. E o tronco disse: Suas doces palavras me encantam, e eu não posso ficar mudo, mas tenham paciência se minha fala for demasiado penosa. Eu sou aquele que guardava as 2 chaves do coração de Frederico, e o conhecia por inteiro, e o abria e fechava de maneira tão suave. Deixa eu ver essa notinha aqui que tem. Tá, aqui tá com uma explicaçãozinha sobre quem são essas pessoas, mas para não se entender muito, eu não vou comentar, mas aqui qualquer coisa vocês podem pesquisar também. Eu sou aquele que guardava as 2 chaves do coração de Frederico, e o conhecia por inteiro e o abria e fechava de maneira tão suave que ninguém além de mim tinha sua confiança. Ao meu alto cargo, eu tive tamanha lealdade que isso custou-me o sono e minha saúde. A meretriz cobiçosa, que nunca desvia seus olhos malignos da casa de César, que causa a morte de todos, e o vício das cortes, inflamou as mentes de todos contra mim, e estes, por sua vez, inflamaram a Augusto, tornando minhas alegrias em amargas desgraças. Minha alma cheia de desditosa ira, acreditando que fugiria do desdém pela morte de forma injusta, conspirou contra mim mesmo. Juro pelas novas raízes desta árvore que nunca fui desleal ao meu senhor, pois ele era digno de todas as honras. E se um de vocês retornar ao mundo, por favor restaure minha maculada memória, que ainda sofre por causa do golpe de inveja. O poeta esperou um pouco, então me disse: Agora ele se calou, mas não perca tempo. Faça um pedido, se você quiser saber mais. E eu respondi: Pergunte você, mais uma vez, tudo o que acredita que eu deveria saber. Não consigo mais falar, apenas esmaga meu coração. Nossa, que triste. E então ele falou: Este homem com certeza fará e está livre para fazer aquilo que pediste, ó espírito aprisionado. Então diga-nos algo mais. Explique-nos como a alma pode ficar ligada e incorporada a esses nós. E se você puder, diga-nos se alguém um dia escapará destes galhos. Então, do tronco, vieram fortes lufadas de ar. Em seguida, o vento foi convertido nessas palavras. Minha resposta a você será curta e clara. Quando a alma feroz deixa de estar confinada na carne e dilacera o próprio corpo, é enviada por Minos à 7ª foz. Não há escolha. Será jogada fora como madeira, mas onde quer que caia, por obra do acaso, ela germina como uma semente enfeitiçada. Uma árvore de espinheiro então cresce. As árpias nos causam dor, pois devoram nossas folhas e abrem brechas por onde suspiramos. Como os outros, um dia teremos de volta nossos corpos, mas nunca, jamais poderemos vesti-los. Não é justo receber de volta aquilo que rejeitamos. Nossa, achei profundo também isso aqui. Não é justo receber de volta aquilo que rejeitamos.
Um dia teremos de volta nossos corpos, mas não é justo receber de volta aquilo que rejeitamos. Deixa eu só ver essa nota número 9 que tem aqui. É o que eu imaginei. Aqui a gente tá falando da ressurreição, né? No caso, eles irão ressuscitar, mas eles não receberão de volta aquilo que eles rejeitaram, que foram os corpos deles, porque eles se mataram. Nós os arrastaremos até aqui para esta triste selva, e nossos corpos serão pendurados no alto, cada um nos espinhos de sua respectiva sombra vil. E nós permanecíamos diante do tronco, pensando que ele queria nos dizer mais alguma coisa, quando fomos surpreendidos por um rumor, como o do caçador em perseguição, que presente a aproximação do javali, pelos ramos que se partem e pelo seu rugido brutal. À nossa esquerda vimos 2 vultos a correr, ambos nus e dilacerados. Eles corriam tão rápido que arrancavam todos os galhos por onde passavam. Ó morte, venha logo me buscar, o primeiro implorava. O outro tentava correr mais depressa, gritava. Ó Lano, suas pernas poderiam ter corrido assim quando você lutou na batalha de topo. Então, perdendo o fôlego, ele tombou para o lado, ficando emaranhado no meio de um arbusto. Em perseguição a eles, enchendo a floresta, uma matilha de cadelas pretas vorazes e velozes, com gagalos soltos recentemente de suas coleiras, elas cravaram seus dentes naquele que se agachava, e pouco a pouco seus membros foram arrancados e levados embora por aqueles cães miseráveis. Segurando minha mão, meu guia avançou e me levou até um arbusto que se lamentava através de suas fraturas ensanguentadas. Ai, que agonia! E aqui tem uma foto. Imaginem que, o tronco da árvore, né, são humanoides. Como se fosse o corpo humano, né? Só que a perna tá junta, como se fosse de sereia, né? As pernas são grudadas e ligadas na terra. E os braços estão erguidos para cima e se transformam em galhos. E aí dão origem a vários galhos, né? Saindo do braço deles, né? É bem bizarro. E a cada galho quebrado, né? É uma dor, é um sangue. Porque é como se fosse o seu corpo virando madeira. Só que ainda é o seu corpo e ainda sangra, ainda sente dor. Só que tá engessado. Você não tem mais o seu corpo. É como se você virasse a paisagem. Continuando. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Ó Jacopo de Sant-Andrea, ele chorava. De que adiantou fazer de mim o seu escudo? Que culpa tenho eu pela sua vida perversa? Então meu mestre disse ao caule ferido. Quem é você que suspira por tantas feridas, golfando com sangue essas palavras tão tristes? Ó almas que vêm até aqui, foi sua resposta, para testemunhar a minha infame ruína, pois todas as minhas folhas foram arrancadas. Podem juntá-las ao pé deste tronco sombrio? Eu fui daquela cidade cujo antigo patrono deu lugar a João Batista. Por esta razão, ele a fará sofrer e a castigará para sempre. E se ao longo do cruzamento do Arno nenhuma efígie dele tivesse permanecido, aqueles cidadãos que a reconstruíram sobre as cinzas deixadas por Átila teriam, com certeza, gasto seu trabalho em vão. Eu sou aquele que fez em casa a sua própria forca. Nossa, eu achei... Esse aqui foi um capítulo bem interessante. Eu achei bem legal, assim, digamos, né? A metáfora que ele fez, né? Em relação ao suicídio com como que é o inferno dessas pessoas. Canto número 14. Sétimo círculo. Vale do Flegetonte. Terceiro giro. Deserto incandescente. Violência contra Deus. Eu, por minha vez,
Com um caro enternecimento, comecei a reunir as folhas espalhadas à sua volta, uma vez que ele agora permanecia calado. A menção de Florença despertou Dante para a piedade, e ele, de boa vontade, atende o pedido do suicida sem nome. É do canto anterior, né? Ele tava. Então aqui ele começou a reunir as folhas espalhadas à volta desse suicida. Então, chegamos ao limite que divide o segundo giro do terceiro, e a visão da obra terrível que a justiça havia planejado. Para esclarecer essas coisas estranhas, devo explicar que entramos em uma planície aberta, que repele de seu leito todas as coisas verdes. A triste floresta a cinge como uma guirlanda, assim como aquela é cercada por um triste canal. Aqui, no limite, detivemos nossos passos. Não havia nada dentro de toda essa fronteira, além de areia queimada e compacta, como a que outrora fora pisada pelos pés de Catão. Tem uma nota aqui sobre Catão. Após a derrota de Pompeu, Catão liderou seu exército destruído através do deserto de Líbia para se juntar ao rei Juba. Continuando. Ah, que terror, ó vingança de Deus! Como deverias ser temido diante de tudo que se manifestou diante de meus olhos. Pude distinguir grandes rebanhos de almas nuas. O mais lamentável era o choro de cada uma, e era visível que sofriam com castigos diferentes. Alguns estavam deitados de bruços no chão, outros estavam agachados, amontoados e curvados, enquanto outros, inquietos, vagavam sem descanso. Aí tem uma nota aqui, que no terceiro giro do sétimo círculo são punidos os culpados de pecados de violência contra Deus, contra a natureza e contra as artes pelas quais o sustento deve ser ganho honestamente. Tô vendo que basicamente está falando sobre isso. Tá, continuando. Mais numerosos eram os que vagavam do que aqueles que estavam deitados em seu tormento, mas estes tinham as línguas mais soltas para lamentar. Sobre toda a areia deliberada e lentamente choviam brasas, grandes flocos de fogo, assim como nos Alpes Nossa, deixa eu ler de novo que eu buguei tudo aqui. Sobre toda a areia deliberada e lentamente choviam brasas, grandes flocos de fogo, assim como nos Alpes cai a neve calma. Assim como as chamas que Alexandre viu nas zonas quentes da Índia, quando choviam brasas sobre o seu exército e o chão se inflamava. E então ele ordenou que as suas tropas pisassem bem firmes no chão para extinguir o fogo, antes que novas chamas reavivassem as antigas. Assim o fogo eterno era aqui derramado, como a faísca no pavio. As chamas abraçavam a areia, redobrando a dor dos que ali sofriam. Em uma ritmada dança, as mãos miseráveis moviam-se para lá e para cá, sem descanso, tentando em vão afastar as chamas que caíam. E eu disse: ó mestre, você que venceu todas as coisas, exceto aquelas obstinadas potestades do mal que impediram a nossa passagem pelo portão. Quem é aquele gigante que nunca se encolhe deitado sob o fogo, com um ar feroz de desdém, como se não fosse torturado pelas chuvas? E esse mesmo vulto, que pôde perceber que eu perguntava sobre ele ao meu guia, gritou: o que eu fui na vida, eu também sou na morte. Júpiter pode cansar seu ferreiro, de quem um dia arrebatou em grande ira o raio pelo qual eu finalmente fui morto. Ele pode, um por um, cansar todos os outros, até aqueles da Forja Negra, em Mongbelo, enquanto grita: ei, bom vulcano, me ajude. Assim como ele fez na batalha de Flegra. Ele pode vir contra mim com toda a sua força. Ele pode vir contra mim com toda a sua força, mas nunca terá o prazer da vingança.
Aí que esse tópico aqui que ele fala é: o que eu fui na vida, eu também sou na morte. Júpiter pode cansar-se o ferreiro, de quem um dia arrebatou em grande ira o raio pelo qual eu finalmente fui morto. No caso, essa pessoa aqui é o Capaneu, um dos 7 reis que, ao atacar os muros de Tebas, zombou de todos os deuses, o que explica ele estar nesse círculo do inferno. Sua blasfêmia contra Júpiter foi respondida por um raio fatal. Então, por isso que ele morreu. Continuando. Se este riacho começa seu curso, perguntei, no nosso mundo, como não podemos ver nenhum vestígio dele, a não ser nesta fronteira? Deixa eu só ver aqui onde eu parei, se tá certinho aqui. Aqui ele ainda continuou falando, né? Ai, não, eu pulei uma página. Por isso que bugou aqui minha cabeça. Ele falou que ele mais nunca, né? Mas nunca terá o prazer da vingança. Então, meu guia falou em voz tão alta que eu nunca até então havia ouvido. Ó Capaneu, tua arrogância nunca diminui, e é por isso que as tuas dores só aumentam. Nenhuma tortura, mais do que a tua própria ira, seria a melhor punição para o teu orgulho. Nossa, nenhuma tortura, mais do que a tua própria ira, seria a melhor punição para o teu orgulho. Eu vou até gravar isso aqui. Vou até gravar, não, vou até marcar. Cadê? Deixa eu só marcar aqui. Mas eu gostei também do que ele disse aqui, que é: o que eu fui na vida, eu também sou na morte. Porque muita gente se arrepende de tudo que fez na vida, né? Porque tá próximo da morte às vezes. Mas eu concordo com ele nesse sentido, que você foi a sua vida inteira, não tem como você se arrepender no último segundo. Então, voltou-se para mim com uma expressão mais suave e disse: esse aí era um dos 7 reis que sitiaram Tebas e continua insultando a Deus. Mas ele ainda recebe uma pequena reverência, pois em seu peito sua própria insolência transforma-se em medalhas incandescentes. Aí tem uma nota aqui, deixa eu só confirmar aqui se é alguma coisa importante. Mesmo intocado pela dor que ele finge desprezar, ele ainda é castigado pela ira de Deus, que queima como medalhas em seu peito. Observamos aqui que, pela necessidade de uma lei suficiente para punir o pagão, Dante é levado a algumas inconsistências. Depois de condenar o pagão virtuoso ao limbo por sua ignorância do Deus verdadeiro, ele agora condena os ímpios pagãos a este círculo, por desprezarem os deuses pagãos. Júpiter aqui representa, como quase não é preciso dizer, o governante supremo. E nesse sentido, ele é chamado de Deus. Mas ainda é notável que o único exemplo de blasfêmia contra Deus tenha sido tirado da mitologia clássica. Tá, continuando. Agora siga-me, mas tome muito cuidado para não colocar os pés sobre a areia escaldante. Mantenha-os firmes sempre à beira da floresta. E lembrando que esse foi o guia, né, falando para Dante, o Virgílio. Sem dizer palavra, chegamos a um lugar de onde sai da floresta um pequeno ribeiro. E eu tremo apenas em recordar a sua cor vermelha. Como a fonte que brota de Buriqueme, cujas águas são compartilhadas por pecadoras, assim as águas desse riacho rastejam pela areia. Como a fonte que brota de Buriqueme, cujas águas são compartilhadas por pecadores, assim as águas desse riacho rastejam pela areia. Seu leito e ambas as margens eram feitas de pedra, assim como as encostas, o que nos indicava que a nossa passagem devia ser por ali. Assim como as encostas, né, que indicava que a passagem era por ali. De tudo o que eu te mostrei como seu guia, desde o momento em que entramos pelo portal, cujo limiar a ninguém é negado, nada ainda foi testemunhado por seus olhos, tão notável a vista como este rio vermelho, que extingue
todas as chamas que caem sobre ele. Essas foram as palavras do meu guia. Eu queria mais e roguei a ele que me alimentasse e aplacasse a fome que fez crescer dentro de mim. No Mar Médio existe uma região deserta, conhecida pelo nome de Creta, ele me disse, sob cujo rei foi outrora um mundo próspero. Lá está uma montanha, que já foi o alegre domínio de bosques e riachos. Era conhecido como Ida. Agora está deserta, como algo esquecido. Foi construída por Reia como refúgio seguro para amamentar seu bebê. E enquanto ele chorava, para que não fosse ouvido, ela se afogava em clamores. Para amamentar o seu bebê, e quando ele chorava, para que não fosse ouvido, ela se afogava em clamores. Dentro de montanhas mora o grande velho. Seus ombros estão voltados para Damiata, e ele olha para Roma como se fosse um espelho. Sua cabeça é feita do mais puro ouro, da mais pura prata, são seus braços e o seu peito, e o seu ventre e suas coxas são de bronze. O resto é todo feito do melhor ferro que existe, exceto o pé direito, que é de barro cozido, e ele apoia a maior parte do peso sobre este pé. Todas as suas partes, exceto a de ouro, exibem fissuras e gotejam lágrimas. Estas, descendo até seus pés, juntam-se e abrem caminho por uma gruta. Por uma gruta de pedra em pedra, aqui desaguam, formando o Aqueronte, o Estige e o Flegetonte. Em seguida, desce por este canal estreito, até chegar ao local onde não existe mais declive, formando o Cócito. Mas sobre essa vala estagnada eu não falarei agora, você verá mais adiante. Aí só uma nota sobre esse bebê que é comentado. Esse bebê é Júpiter, que foi escondido na montanha por sua mãe, Cibele, ou Reia, para não ser devorado pelo seu pai, Saturno. E este velho, né, que comenta, é o Saturno, que é o devorador de sua própria descendência, que governou o mundo na Idade de Ouro. Vamos continuar. Se este riacho começa seu curso, perguntei, no nosso mundo, como não podemos ver nenhum vestígio dele, a não ser nesta fronteira? E ele respondeu, você sabe que este lugar é redondo, e, embora já tenha andado um longo caminho, sempre à esquerda e afundando para o centro, ainda falta muito para completar o circuito. Portanto, ainda verás muitas coisas novas. Então, não fique surpreso ao encontrar algo diferente. Eu então perguntei, mas, mestre, onde estão os Flagetontes e o Letes? Sobre um você não diz nada, e diz que esta chuva de lágrimas formou o outro. Gosto de ouvir suas questões, ele disse, mas quando vimos a onda vermelha fervente, metade da sua pergunta já foi respondida. O Letes, você verá, mais fora deste sepulcro, lá onde os espíritos vão para se purificar. E a penitência os deixa com alma imaculada. Depois disse, chegou a hora de sairmos desse bosque. Vamos partir. Siga-me bem de perto pelas margens de pedra que não ardem. E os caírem sobre elas, todas as chamas se apagam. E ao caírem sobre elas, né, todas as chamas se apagam. Nossa, isso aqui eu achei bem complexo de entender. Eu vou ler algumas notas aqui sobre alguns termos que talvez vocês não tenham entendido, mas eles estavam falando sobre rios. Aqui eles falaram sobre o rio Aqueronte, que ele fica na entrada do primeiro círculo. O Estige forma o pântano entre o quinto e o sexto círculo. O rio Flagetonte preenche o primeiro giro do sétimo círculo. O Cócito é o poço congelado que encerra o nono e último círculo, que a gente ainda não chegou nessa parte, né? O rio Letes é encontrado no paraíso terrestre.
E a gente também ainda não chegou nessa parte. Então vamos para o canto número 15. Sétimo círculo, Vale do Flagetonte. Terceiro giro, Deserto Incandescente, referente à violência contra a natureza. E tem uma nota aqui falando Brunetto Latino no título. Agora caminhávamos por uma das margens de pedra. O vapor subia do riacho, formando uma nuvem que protege a água e as margens contra o fogo. Assim como os flamencos entre Wissant e Bruges. Temerosos da maré que flui em direção a eles, construíram diques para suportar a carga do oceano. E como os paduanos ao longo do rio Brenta, protegem a retaguarda de seus castelos antes que suba até Chiarentana, a maré da primavera. Da mesma forma que eram construídos esses diques, embora não fossem tão altos nem tão vastos, quem quer que seja o construtor que os empilhou. Agora estávamos tão distantes da floresta que eu não podia mais distinguir onde ela estava, embora eu tenha me voltado para procurar. Encontramos um grupo de almas que caminhava lá embaixo, próximo à margem dos diques. Cada um olhou para nós, como ao anoitecer. Sob a lua nova, os homens olhavam uns para os outros. Eles franziam as sobrancelhas e semicerravam os olhos, como um velho alfaiate que procura o fundo de sua agulha. E, enquanto aquele grupo olhava para mim, um deles me reconheceu e puxou a barra do meu manto, gritando em voz alta. Oh, mas isso é maravilhoso! E prestei atenção naquele que me falava dessa maneira. Fixei meus olhos em seu rosto queimado, e apenas de encarvoadas reconheci suas feições. Meu coração ficou em sobressalto ao saber quem era, e eu, com a mão estendida em direção ao seu rosto, perguntei: Ser Brunetto? Oh, o senhor está aqui? Aí tem uma nota nele, bora ver quem é o Brunetto. Ela é um grande intelectual florentino, nascido em 1220. O respeito que Dante lhe devia é indicado pelo uso da forma plural de tratamento, voi, que é o senhor. O mesmo tratamento é dado no inferno somente a Farinata. Brunetto teve altos cargos na República. Talvez com algum exagero, disse que foi o primeiro a educar e refinar os florentinos, ensinando-os a falar corretamente e administrar os assuntos do Estado com base nos princípios políticos. Lendo aqui, tem mais uma nota aqui. Ele pede a Dante que cuide de seu tesouro. Brunetto talvez tivesse alguma queda pelo amor homossexual, senão Dante não teria coragem para colocá-lo neste círculo. Só ver se não perdi nada de nota. E tem algumas obras literárias, que é Tesouro e o Tesoreto. Continuando. Oh, meu filho, respondeu ele. Se não for incômodo, permita que Brunetto Latino se afaste de seu grupo e te faça companhia nesta breve caminhada. Eu disse: Rezo por isso, com todo o meu coração, e eu gostaria muito de me sentar ao vosso lado, se aquele que vem comigo me conceder essa demora. Filho, disse ele, se qualquer um desta malta parar por um instante, deve ficar imóvel por 100 anos, sem poder abanar as chamas ao seu redor. Nossa, que perturbador, né? Assim, eles estão lá em um lugar de fogo, entendo que eles estão meio que se abanando e tudo mais, mas se eles pararem por um segundo, eles vão ser obrigados a ficar parados por 100 anos, enquanto o fogo vai corroendo eles. Pelo que eu entendi, é isso. Siga, portanto, e eu o seguirei de perto. Depois me juntarei novamente ao meu bando, que segue chorando suas eternas penas. Não ousei descer do meu caminho para caminhar ao meu lado, mas baixei a cabeça, como alguém que demonstra reverência. Que fortuna ou que destino, perguntou ele, o trouxe até aqui, antes de encontrar a morte, e quem é este que te conduz pelo caminho?
Lá em cima, disse eu, na vida serena, eu vagava totalmente desamparado em um vale, antes que meus anos fossem vividos por completo. Eu deixei o caminho certo, mas ontem de manhã ele me encontrou quando eu estava perdido, e depois, guiado por ele, eu devo retornar para casa. E ele me disse: se você perseguir a sua estrela, ainda há de alcançar um paraíso glorioso. Se na vida feliz eu o eduquei de maneira correta. E se meus anos tivessem sido mais abundantes, vendo como os céus te concederam tanta graça, eu o teria apoiado e confortado em seu trabalho. Mas aquela raça ingrata e maligna que veio há muito tempo de Fiesole e sua origem rochosa ainda denuncia, será sua inimiga, por causa de suas boas ações. E com uma boa razão, pois entre as frutas podres não convém ao figo maduro crescer. Eles são conhecidos desde longas eras como um povo cego, voraz, invejoso e vaidoso. Fique longe e não se contamine com seus costumes. A fortuna reserva a você uma grande honra. Ambos os lados irão disputá-la para seus interesses, mas que a erva permaneça longe de seus bicos. Deixe que as feras de Viesola se rasguem, que caiam no esquecimento, como o esterco, e que esse estrume nunca toque na planta, onde floresça a santa semente dos romanos, que ali estava estabelecida desde longas eras, quando foi tecido o ninho de tanta maldade. Só vou ver uma nota aqui que tem sobre essa estrela. Ele me disse: se você perseguir a sua estrela, o que ele quer dizer com isso? Bruneto cita o horóscopo de Dante. Dante atribui qualquer talento que ele possa ter à influência de Gêmeos. Então, Dante era de Gêmeos. Tá falando de horóscopo aqui. Tá, continuando. Se minhas orações pudessem ser ouvidas, ainda não teria chegado a hora, eu disse então, de vos retirardes da alegre e doce vida, pois bem no fundo do meu coração e memória ainda está a vossa querida imagem paterna, ao meu lado, lá no mundo, em todas as horas, quando me ensinava como os homens se fazem eternos, e sempre expressarei minha gratidão e respeito em todas as minhas palavras enquanto eu viver. Guardo o que me disseste sobre o meu futuro, e levarei comigo, junto com outro texto, para que uma senhora os leia, se até lá eu chegar. Há apenas algo que eu quero que o senhor saiba, e que eu não seja repreendido pela minha consciência. Estou pronto para a fortuna, aconteça o que acontecer. Não é novidade esta profecia aos meus ouvidos. Portanto, deixemos a roda da fortuna girar. Assim como ela gira, o camponês empunha sua enxada. O meu mestre, que estava à minha frente, voltou seu olhar à direita em minha direção e disse: aquele que tomou a nota disso é porque ouviu bem. Só vou ver uma notinha que tem, inclusive, uma notinha sobre isso. Virgílio reconhece na última fala de Dante uma frase de sua própria autoria. Aconteça o que acontecer, todo destino será vencido pela resistência. No gesto e nas palavras de Virgílio, vemos uma revelação sutil de si mesmo, a Bruneto, na qual é transmitida uma resposta à pergunta da linha 48. Qual era a pergunta da linha 48? One moment. Siga, portanto, e eu seguirei. Que fortuna ou que destino, perguntou ele, o trouxe até aqui antes de encontrar a morte? Foi essa a pergunta. E nessa foi o que o Dante disse. Cadê o que ele disse? Deixemos a roda da fortuna girar. Assim como ela gira, o camponês empunha sua enxada. Continuando. No entanto, eu ainda continuei falando com Messer Bruneto, pedindo a ele para contar-me quem eram os outros ilustres de seu grupo. E ele me respondeu: ouvi falar sobre alguns. Ouvir falar sobre alguns é bom,
mas do resto é apropriado não saber. E faltaria tempo para citar todos os nomes. Em suma, você sabe, todos eram prelados, estudiosos, homens das letras, famosos e poderosos, cada um manchado por um único e mesmo pecado. Poderia apontar Prisciano entre aquela corja e também Francesco da Corso. E veja se você se importa com essa espécie de lixo. Aquele que foi enviado pelo servo dos servos, das margens do Arno até Bestiglione, onde esgotou os nervos com o seu vício. Eu contaria mais, porém não posso me demorar e nem falar mais longamente, pois já vejo no areal nossas novas nuvens de poeira subindo pelo ar. E agora vêm pessoas com quem não devo estar. Filho, cuide bem do meu tesouro, pois nele eu ainda vivo, e nada mais peço. Então ele correu como aqueles que se esforçam para alcançar o páreo verde na planície de Verona. E entre todos esses atletas nus que corriam, ele parecia ser o vencedor, não o perdedor. Nossa. Só vou ver uma nota que ele menciona aqui, cada um manchado por um único e mesmo pecado. Aí a nota número 14, deixa eu ver se fala qual que é esse pecado. Delicadamente, Dante não fará Brunetto, latino, confessar o seu pecado. Então, tá, a gente não sabe qual foi o pecado dele. Tem mais alguma nota aqui? Que ele fala sobre nas nuvens de poeira subindo pelo ar. Deixa eu ver o que tem aqui de nota. Novas nuvens de poeira levantadas por outro bando de errantes que está chegando. Então, quando ele viu um outro grupo de gente, né, nessa área do inferno, ele foi com esse pessoal, então a conversa com o Dante se encerrou aí. Bom, gente, eu vou encerrar essa leitura por aqui. Já demos aqui 1 hora. Eu espero que tenha dado para entender. Foram alguns cantos, né? Foram um pouquinho mais complicados, que eu confesso que até eu não entendi. Mas aqui eu vou dar algumas guidas ainda nas notas. Recomendo, inclusive, assim, lembrando, é um livro um pouco complexo, é um livro que tem que, para compreender ele 100%, tem que fazer muitas pesquisas. Cada nome que eu cito aqui tem uma nota gigante sobre essa pessoa, sobre a história dela. Então, é praticamente um livro à parte. Então, quem quiser, se interessou por algum personagem que foi citado no inferno, coisa do tipo, nossa, pode pesquisar que vai ter uma história absurda. Bom, vou encerrar a leitura por aqui. Obrigada por quem acompanhou. E vou tentar postar mais uma leitura, pelo menos mais uma leitura ainda essa semana. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.